Boa tarde, amigos do canal de palpites e apostas mais green do YouTube, o Farejador Bet. Hoje à tarde estamos trazendo mais informações a respeito dos jogos da Série B pela 21ª rodada que irão acontecer nessa tarde e noite. O Farejador Bet está convicto que vai trazer para vocês mais pistas importantes para sua bet e, assim, garantir mais alguns greens. Examinem bem as informações e boas bets. Nessa noite teremos em Salvador às 19 horas na Arena Fonte Nova o clássico nordestino Bahia vs Náutico. Em Muriaé, no estádio Soares Azevedo, às 21 horas e 30 minutos o jogo é entre Tombense e Sampaio Corrêa. O Farejador Bet espera ver nessa sexta-feira entre 3 e 4 gols nos dois jogos somados. A expectativa é de que em Salvador tenham um ou no máximo 2 gols e que em Muriaé tenham pelo menos 2 gols. O Bahia está na zona de classificação para a Série A e vem com uma excelente campanha. No entanto, o desempenho recente está abaixo do acumulado no campeonato. Enquanto o Bahia apresenta 56,67% de aproveitamento nos 20 jogos, quando observado os últimos 5 jogos o desempenho cai para 40%. Quando a análise é apenas nos jogos em casa a diferença é ainda maior. No campeonato o Bahia tem 66,67% de aproveitamento em casa, porém nos últimos 5 jogos em Salvador acumula apenas 33% dos pontos disputados. Se vencer o jogo esse aproveitamento na mesma análise continuará em 33%. Um possível empate leva o aproveitamento a 20%, enquanto que uma derrota o Bahia terá conquistado 13,33% nos últimos 15 pontos disputados. A equipe de Recife vem com 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos contra 30% em relação ao campeonato todo. Na observação dos jogos fora de casa o Náutico 26,67% de aproveitamento. Já nas 20 rodadas esse aproveitamento é de 29,63%. Realizando o mesmo exercício que fizemos com o Bahia, em um caso hipotético de vitória do Náutico esse desempenho dos 5 últimos jogos vai permanecer nos 26,67%. Um eventual empate derrubará o desempenho para os 13,33%. Uma derrota leva o acumulado dos 5 últimos jogos do Náutico para os 6,67% de aproveitamento. Diante dessas observações o Farejador Bet arriscaria uma aposta no Náutico na modalidade empate não tem aposta. Enquanto o vídeo está sendo feito as casas de apostas possuem odd de 4,24, em média, para esse bet. Conforme já mencionado acima o nosso guru acredita em ao menos um gol no jogo e um máximo de 2, mas deixa em aberto, excepcionalmente nessa análise, a possibilidade de um terceiro gol e, por isso, não recomenda apostar total de gols menos de e assim sendo, o Farejador Bet prefere aposta no total de gols mais de. A análise global do jogo mostra amplo domínio da equipe baiana. As possibilidades do Náutico no cruzamento do aproveitamento das equipes aparenta ser no segundo tempo e, mais especificamente, nos 30 minutos finais de jogo. Além do início da partida, o Bahia também apresenta performance bem acima do seu adversário entre os 15 minutos finais do primeiro tempo e os 15 minutos iniciais do segundo tempo, mas sendo especialmente no final da primeira etapa. Pronto para garantir mais greens? Está gostando do conteúdo? Deixe a sua opinião. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. O confronto entre Tombense e Sampaio Corrêa marca duas equipes emergentes do futebol brasileiro e que estão rondando o G4, sem conseguir entrar nele, desde o início do campeonato. O Tombense apresenta 53% de aproveitamento nas últimas 5 rodadas contra 48,33% quando considerado as 20 rodadas. Em casa está invicto e apresenta 86,67% nos últimos 5 jogos enquanto que 66,67% se considerado todos os jogos em casa no campeonato. O Sampaio Corrêa está com 60% de aproveitamento nos últimos 5 jogos contra 46,67% acumulado no campeonato. Jogando fora de casa possui apenas 6,67% nos últimos confrontos e se considerado todos os jogos fora de casa da equipe maranhense no campeonato esse desempenho fica nos mesmos 6,67%. A Bolívia querida, como é carinhosamente chamada por sua torcida, parece ter 2 times diferentes na competição. Em casa é avassalador e está invicto com 8 vitórias e 2 empates. O desempenho fora é espelhado com 2 empates e 8 derrotas. Bruno Pivetti, treinador do Tombense, Léo Condé, treinador do Sampaio Corrêa, 2 promissores da nova geração de treinadores do Brasil, já se enfrentaram em 2020 pela Série B, na primeira rodada, quando Vitória, de Bruno, na ocasião, venceu o mesmo Sampaio Corrêa, do treinador Léo, em Salvador, por 1-0. Diante dessas informações e dos possíveis cenários o Farejador Bet acredita em vitória da equipe do Tombense reforçando que esse deverá ser um jogo bastante equilibrado. O Farejador Bet acredita que, apesar do equilíbrio, o jogo terá pelo menos 2 gols. Nesse momento mais 1,5 gol está com odd de 1,33 enquanto que a vitória do Tombense na modalidade empate não tem aposta está com odd de 1,38. Nos 2 jogos a recomendação é não apostar em ambas as equipes marcam.
Apesar de haver boas possibilidades de 3 das 4 equipes marcarem nessa noite, até mesmo pela previsão de ao menos 3 gols nessa sexta-feira, o farejador Bet, em função do equilíbrio entre Tombense e Sampaio Corrêa e dos números recentes de Bahia e Náutico, não detecta segurança nessa modalidade de aposta. Bons bets e que o Green esteja com você. I'll be back.